aula de hoje eu vou falar sobre tautologias, tá? Bom, se vocês olharem no capítulo, na seção da apostila que eu enviei para vocês, vocês vão reparar que lá tem, dentro da parte de tautologias, tem uma subseção que diz respeito às equivalências lógicas e outra que trata das implicações, tá? Para não ficar um conteúdo, uns vídeos muito grandes, eu vou dividir então essa parte de tautologias em três vídeos, tá? E também, quando assim, nos próximos vídeos eu vou fazer um vídeo para teoria e um de exercícios, tá? Tentar dividir para fazer uns vídeos menores, ok? Então, esse vídeo é só um vídeo sobre a parte de tautologia e contradições. Vamos falar então a parte teórica, tá? Só dar uma introdução do conceito do que é a tautologia. Eu já comentei nos outros vídeos que a tautologia são aquelas proposições que são verdadeiras independentemente do valor verdade das proposições que a compõem. Então, vamos começar com um exemplo aqui, ó. Então, a proposição R é essa aqui. Então, vou construir pela verdade de R. É P e P condiciona Q, tudo isso aqui condiciona aqui. Então, para construir a tabela verdade, nós temos duas proposições ali que compõem a R, que é P e Q, e nós operamos P e Q, né, dessa seguinte forma. Então, primeiro eu vou calcular esse parênteses aqui, ó, tá? P e Q. Depois vou fazer essa conjunção de P e P condiciona Q. Aí no final a gente faz tudo. P e P condiciona Q, que é a proposição R, ok? Então, vamos lá, só lembrando, então, proposição P e Q vão ter quatro possíveis combinações de valores verdades das duas, né? Que é verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso. A P condiciona Q. Se lembrar no condicional, só é falso quando P é verdadeiro e Q é falso. Então vai ficar verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Agora tem um condicional, uma conjunção de P com P condiciona Q. Então a gente vai olhar essa coluna com essa e juntar as duas pelo condicional. Perdão, pela conjunção. Lembrando que a conjunção só é verdadeira quando ambas as proposições são verdadeiras. Então, verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso. Bom, agora para terminar, nós vamos fazer a proposição R, que é tudo isso aqui. Ou seja, tem que pegar essa proposição, que é essa coluna aqui, condiciona a proposição Q. Então, condiciona essa. Lembrando que é essa condiciona essa, tá? Então, é nesse sentido aqui. Tá? Se eu fizer esse condiciona essa, estou fazendo errado. Cuidado que no condicional a ordem importa. Vamos lá, verdadeiro, verdadeiro. Então, condicional de novo. Só é falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, é verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Então, o que aconteceu nesse exemplo? Essa proposição aqui, R, ela é verdadeira sempre, independentemente do valor verdade de P e Q. Se P é verdadeiro ou falso e Q, se elas são verdadeiras ou falsas, no final sempre a proposição R será verdadeira. Então isso aqui, essa proposição R, é um exemplo do que nós chamamos de tautologia. Então, uma tautologia é uma proposição que sempre assume o valor verdade, que nós estamos denotando por V maiúsculo, independentemente dos valores verdade das proposições que compõem. Foi o que aconteceu aqui. R é sempre verdadeira.
independentemente se P é verdadeiro ou falso, e a mesma coisa para Q. Tá? Então, tautologia é isso. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Essa proposição aqui, ó, a inflação sobe ou não sobe, é sempre verdadeira. Porque se você olhar aqui, ó, ela é composta por duas proposições. A inflação sobe e a inflação não sobe. E eu estou juntando elas pela disjunção. Nós, se a inflação subir, como aqui tem um ou, estou usando a disjunção, a proposição é verdadeira, porque ela subiu. Se a inflação não subir, a proposição a inflação não sobe é verdadeira. Então essa disjunção acaba sendo verdadeira. Tá? Por isso então que essa proposição vai ser sempre verdadeira. Tá? Porque, outra coisa, só temos dois cenários possíveis, né, para a inflação. Ou ela sobe ou ela não sobe. Então vamos aqui. Então, vamos lá, seja. Então vou chamar de P a proposição a inflação sobe. Se você olhar a negação da proposição P é a negação do que está escrito. Então a negação seria, não é o caso da inflação subir, ou de modo mais, a inflação não sobe. Vamos juntar ambas pela disjunção. Como é que vai ficar? A inflação sobe ou a inflação não sobe? Eu posso simplificar essa frase escrevendo a inflação sobe ou não sobe, que é justamente o que a gente quer analisar aqui. Ó. A inflação sobe ou não sobe. Então essa proposição é da forma P ou a sua negação. Então vou mostrar que para qualquer proposição dessa forma, para qualquer P, a proposição que eu formar assim será uma tautologia. Então, temos que P ou não P é uma tautologia. Para mostrar isso, é só construir a tabela verdade dessa proposição. Tá? Vou fazer de vermelho aqui. Então, a proposição P pode ser verdadeira ou falsa. Ó, essa tabela verdade só terá duas linhas porque só tem uma proposição envolvida aqui nessa proposição maior, tá? Então, se P é verdadeiro, negação de P é falsa. Se P é falso, negação de P é verdadeiro. Agora eu vou juntar essas duas proposições com a disjunção. Então essa só será falsa se ambas forem falsas. Então aqui nos dois casos vai dar verdadeiro, né? Porque se P é verdadeiro e a negação de P é falsa, a disjunção das duas é verdadeira. Se P é falso e a negação de P é verdadeira, a conjunção de P com a negação de P também é verdadeira. Portanto, acabamos de mostrar que essa P ou não P é verdadeira. Tá? Em outras palavras, essa afirmação aqui é sempre verdadeira, independente do que acontecer com a inflação. Tá?
Vamos ver agora então o que é uma contradição. É o análogo para as tautologias. Só que em vez de quando nós construirmos a tabela verdade de uma contradição, ela será falsa independentemente do valor verdade das proposições que a compõem. Como esse exemplo aqui. Vamos fazer a tabela verdade da proposição P e não P, ou seja, vamos fazer a conjunção da proposição P com a sua negação. A proposição P pode ser verdadeira ou falsa. Se ela for verdadeira, sua negação é falsa. Se ela for falsa, sua negação é verdadeira. Na conjunção de duas proposições, só é verdade quando ambas são verdadeiras. Então, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, falso. Portanto, aqui, como essa coluna deu falso, todas as linhas, isso aqui é uma contradição. Bom, definição então está aqui. Uma contradição é qualquer proposição que sempre vai assumir o valor falso, qualquer que sejam os valores verdade das proposições que compõem. Então, essa proposição aqui, ó, P, independentemente dela ser verdadeira ou falsa, a P e não P será falsa. Então, por isso nós dizemos que P e não P é falsa. Tá? Bom, só para acabar então a observação, se eu tenho uma proposição C, que é uma contradição, então ela é sempre falsa, né? Independentemente das proposições que a compõem. Então, se eu pegar a negação dela, vai ser verdadeira. Então, aqui, ó, se eu pegasse aqui e construísse mais uma coluna, que é a negação da contradição, eu vou mudar o valor verdade. Então, ela ficaria verdadeira, verdadeira. Então, a negação da contradição, isso aqui é uma contradição. Quando eu neguei ela, ela virou uma tautologia. É isso que está falando aqui. Se eu tenho uma contradição, a negação dela é uma tautologia. Ok? Se é uma contradição, então a negação de ser é uma tautologia. De maneira análoga, se eu tenho uma tautologia, então quando eu nego ela, o resultado é uma contradição. Porque você vai mudar o valor verdade de todos. Então, por exemplo, aqui, ó, nós mostramos que R é uma tautologia. Então, se eu negar R, a negação de uma proposição, você vai trocar o valor verdade. Então, tudo onde estava verdadeiro fica falso. Como todas as linhas eram verdadeiras, todas as linhas ficaram falsas. Então, a negação de R vai ser falsa, independentemente do valor verdade de P e Q. Então, a negação de R vai ser uma contradição. Isso, então, R é uma tautologia. Quando eu neguei ela, obtive uma contradição. Ok? Bom, a aula de hoje era isso, tá? Então, só para resumir, só estou ensinando o nome de duas coisas para vocês, que é uma tautologia é uma proposição que é sempre verdadeira, tá? Independentemente do valor verdade das proposições que a compõem. E uma contradição é o análogo, é análogo. É uma proposição que é falsa, independentemente do valor verdade das proposições que a compõem, ok?